Boa noite. Acho que agora a coisa... Vamos ver. Bom, eu estou aqui recebendo que ok, que agora entrou. Só estou esperando o Geraldo entrar novamente, ver se a gente consegue algum problema da internet. Mas vamos ter paciência. Oi, Geraldo, boa noite. Vamos lá. Geraldo. Oh, mas Olá, que bom. pessoal. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo Acho que bem, agora graças a Deus. vamos, né? Oscilação da internet, sabe? Era Mas, problema aí da internet de vocês. eu liguei, desliguei, mas assim, importante que agora a gente vai começar. Desculpe a frase pessoal, mas é isso aí. Bom, vamos te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente do GEM, do Kardecista, que a gente se reúne sempre às quintas e domingos para estudos, para vibrações, tudo online agora em relação à pandemia. E agora, mensalmente, no Instagram, aqui, quando o Instagram deixa, hoje ele deixou, demorou, mas deixou, uma palestra incrível sua que fala sobre a questão da espiritualidade do aborto. Acho que vai ser muito positivo para todos. Mais uma vez, bem-vindo. Por favor, pode começar. Obrigado. Aí, só um minutinho, que agora sou eu que estou tendo problema. O celular está caindo. É assim. Você podia mudar, você ficar embaixo e eu ficar em cima? Não sei como é que eu vou fazer isso. Vamos ver aqui. Porque senão eu não vou nem... Esse tema, minha gente, é um tema que realmente traz muita obsessão, não é? A gente faz tantas Então, vezes, né? a gente está vendo que é interferência espiritual, porque eles não querem que a verdade seja dita. Que a verdade que o aborto é um crime inominável seja passada para as pessoas. Então, nós temos que ter assim, uma certa paciência mesmo. Vamos Temos que ter mentalizar. paciência. Mas então é o seguinte, eu vou ter que segurar na mão aqui, porque o celular não está querendo ficar. O meu estava Então, meio torto, mas a meditação faz a coisa acontecer. vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim? Então tá bem. Então vamos começar. Embora o atraso, o nosso tema é o quê? O aborto e o direito à vida segundo o Espiritismo. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar pelo fim. Segundo o Espiritismo. Segundo a doutrina espírita. Então, tudo que tiver fora do espiritismo, fora da doutrina espírita, joguem fora.
podem jogar no lixo. Por quê? Porque a nossa orientação religiosa, a nossa orientação de fé, de filosofia de vida e de ciência espírita cristã, ela tem os seus fundamentos. Eu não posso me dizer espírita cristã ou cristão e defender o aborto. Entende? Por quê? Porque eu estou indo contra os postulados e os princípios básicos da doutrina dos espíritos. Não existe essa condição de nós admitirmos a possibilidade de aborto e ainda assim nos dizermos espíritas. É totalmente incongruente, é totalmente falsa essa posição. Eles estão pedindo para você desabilitar os comentários. Eles estão pedindo aqui. Porque senão não para de entrar comentário. Então, nós temos que ir onde? Qual que é a fonte da doutrina dos espíritos? O que é a doutrina espírita? Se eu vou falar sobre aborto, segundo o espiritismo, segundo a doutrina dos espíritos, eu tenho que saber o que é a doutrina dos espíritos, o que é o espiritismo, correto? E, de princípio, nós sabemos que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus de Nazaré, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que diz o Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele, em determinado momento, ele vai dizer para Pedro, o apóstolo, que ele não veio destruir a lei judaica, a lei hebraica. E qual que é o fundamento básico da lei judaica? São os 10 mandamentos de Moisés. E um dos mandamentos, e o principal para nós humanos, é o qual? Depois de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem lá um mandamento que diz assim: não matarás. Ponto final. Então, nós não vamos matar. Não podemos matar. O aborto é matar o feto dentro do ventre materno. Não existe qualquer outra posição diferente desta. O aborto é um ato de assassinato de uma vida em formação, de uma vida humana no feto, no ventre materno, não é? Então, alguém está falando aqui, aborto espontâneo é outra coisa. Nós não estamos tratando aqui de aborto espontâneo. Nós estamos aqui tratando de aborto provocado. Aborto provocado pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, pelo médico, pela enfermeira, pela parteira. É crime, minha gente. É crime. É crime diante dos olhos humanos e é crime diante da espiritualidade maior. Vamos ver, por exemplo, já que nós falamos de Jesus, que é o primeiro fundamento básico da doutrina espírita, é justamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos manda amar-nos uns aos outros, inclusive ao feto, que é nascituro, que ainda está em formação. Agora vamos dar um salto de 1.800 anos e verificar na obra de Allan Kardec o que nós vamos encontrar. E na obra de Allan Kardec nós vamos ver
nas perguntas de número 357 em diante, as perguntas que Allan Kardec fez, que foram respondidas pelo Espírito da Verdade e a sua falange, os espíritos superiores, que estavam respondendo a Allan Kardec por diversos médiuns na Europa do século XIX. Então, em primeiro lugar, ele pergunta, um pouco antes, deixa eu achar aqui a questão. Ele pergunta um pouco antes, no subtítulo União da Alma e do Corpo, Aborto, que está lá no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. De início, Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar aquele corpo, ou certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela já se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Muito bem. Então, isso é uma questão fundamental. A vida começa na concepção. É claro que ela precisa um longo tempo para se materializar, porque o que é o nascimento na face da Terra? O renascimento é uma materialização. É uma materialização de um corpo. Este corpo vai estar ligado ao espírito que o animará, ou que o anima, desde o instante da concepção. Então, é um processo. Na obra de André Luiz, vai dizer mais que a reencarnação somente se completa no todo aos 7 anos de idade, quando a criança já formada e já em estado avançado de desenvolvimento da sua infância, assume a produção no próprio corpo físico do seu sangue. André Luiz explica isso através de Chico Xavier. Correto? Então, veja que a questão é complexa. A vida começa na concepção. André Luiz ainda vai dizer mais. Na preparação da reencarnação, ela se processa antes mesmo da concepção, quando o espírito desencarnado passa por um processo hipnótico de restringimento do corpo espiritual, um processo que demora no mundo espiritual, antes da concepção. Ele se restringe perispiritualmente para então ser ligado pelos laços fluídicos na concepção. O que é a concepção? É quando o espermatozoide do homem penetra no óvulo da mulher. Neste momento, os genes se combinam, masculino e feminino, e formam a primeira célula do novo corpo. Este é o momento da concepção. Neste momento, o espírito que vai viver já se ligou ao corpo. De modo que até mesmo a pílula do dia seguinte já é abortiva. Você já está interferindo nas leis divinas quando você toma a pílula abortiva, a pílula do dia seguinte. Ora, minha gente, se nós já temos ciência suficiente
para entender o mecanismo da reprodução humana. Se nós já temos medicamentos e recursos suficientes para evitar a concepção, então não há justificativa para o aborto deliberado. Se você não quer filhos, você tem esse direito de não querer filhos, mas antes da concepção, você pode exercer esse direito. Você tome a pílula para não engravidar, se for mulher. O homem pode fazer uma vasectomia nos seus órgãos genésicos, não é mesmo? Há uma série de recursos contraceptivos, ou seja, contra a concepção, que não é possível que, em pleno século XXI, nós não tenhamos conhecimento disso. Nas relações sexuais, elas podem ser protegidas por camisinha, por outros recursos. Então, não existe essa, vamos dizer, essa possibilidade de nós aceitarmos o aborto deliberado depois da concepção, porque aí ele se converte num assassinato. Ele se converte num ato infeliz que vai gerar muita dor e sofrimento, não somente para o espírito desencarnante, mas como para os pais e a família que provocou esta situação. Não se enganem com isso, por favor. Tem muita gente falando bobagem sobre isso no movimento espírita. Gente que prefere dar vazão aos seus conhecimentos materialistas, gente que prefere adotar uma política social e econômica baseada no materialismo histórico e que, por isso mesmo, defendem, entre aspas, o direito da mulher ao próprio corpo. Ora, quem que disse que o feto é corpo da mulher? Pois é. O feto já não é mais corpo da mulher. A mulher está provisoriamente abrigando um novo corpo, uma nova vida. Mas esta vida não lhe pertence, em absoluto. Entender isto é simplesmente rasgar os postulados da doutrina dos espíritos. E nós precisamos ser claros a esse respeito. Tem muito pouca gente falando a verdade que os espíritos superiores revelaram para Allan Kardec e por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de outros médiuns ilustres, que vão escancarar para nós essa realidade. O aborto deliberado é um crime inominável, porque o assassinado não tem defesa. Então, vamos ser claros a esse respeito. Vamos ver, então, o que diz a pergunta 357 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores. Que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta é uma existência, olha só, é uma existência. Então já existe o ser, nulificada, e que ele terá que recomeçar. Ou seja, todo aquele trabalho de preparação espiritual antes do renascimento, todo aquele trabalho de apoio espiritual dos guias, dos mentores espirituais, na colônia espiritual de onde o reencarnante provém, é jogado no lixo. Toda a proteção divina, toda a proteção dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos familiares queridos no além, é rasgada, é jogada fora quando se comete um aborto provocado.
Aí na pergunta 358, Kardec pergunta se o aborto é um crime. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Notem bem, a pergunta de Allan Kardec é muito inteligente, porque ele sabia dos sofismas dos materialistas, que iriam dizer no futuro que o feto de um dia, que o feto de 3 meses não é ainda um ser. Embora está claro aqui que os espíritos responderam a ele que a vida começa na concepção. Então ele pergunta se é um crime o aborto provocado em qualquer idade, em qualquer período de gestação. E aqui vem a resposta. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tiver que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, aqui serviria de instrumento o corpo que se está formando. Então, veja bem, não podemos tergiversar com a verdade espiritual. Temos que combater, sim, esta prática do aborto delituoso. Temos que falar isto claro em nossas reuniões espíritas para esclarecer as pessoas, para esclarecer os casais e as famílias, porque esta é a verdade espiritual. E toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós vamos pagar ou vamos assumir consequências gravíssimas diante dessa mesma lei. Diante da lei de causa e efeito, ação e reação, pela qual a cada um de nós será dado segundo as nossas próprias obras. Então, minha gente, não se enganem a esse respeito. Tem muita gente no movimento espírita falando bobagem, relativizando o aborto, o direito da mulher ao próprio corpo. Isto é materialismo se infiltrando na doutrina dos espíritos e no movimento espírita, e nós não podemos aceitar isto. Allan Kardec mesmo disse que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, não veio ao mundo combater religião alguma. Ela veio, sim, combater o materialismo. E por isso mesmo não podemos aceitar que ideias materialistas ou materialistas históricas se infiltrem no movimento espírita contra o direito à vida que pertence ao espírito reencarnante e não aos seus pais, não aos seus avós, não aos seus familiares. Pertence a Deus e ao espírito reencarnante. Não tenhamos dúvidas a esse respeito. Então, qual que é a exceção? Kardec vai além. Ele pergunta, 359 do Livro dos Espíritos. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Olha só, esta é a única exceção que os espíritos superiores permitiram a relativização do aborto provocado, que é quando, por motivos de saúde, a vida da mãe está em risco. Por motivos de saúde. Porque aquela gestação pode, por exemplo, alterar o seu equilíbrio orgânico, a sua pressão arterial,
o seu bem-estar coronariano, ela pode sofrer um AVC e desencarnar, ela pode sofrer um ataque cardíaco e desencarnar, não é? Então, neste caso, neste único caso, os espíritos falaram com Allan Kardec. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E aí é muito óbvio, porque no caso, a mãe já tem família, já constituiu família, pode ter outros filhos que dependem dela, né? Então, para que ela não venha a desencarnar, devido à gravidez de risco, de alto risco, então se permite, a única exceção, se permite, então, o aborto provocado. Para questão de saúde da mãe, não é? E, por último, a última pergunta de 360, Kardec perguntou assim: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E essa resposta é sublime, porque nos mostra que todos os seres são dignos da nossa atenção, inclusive os fetos. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Ora, se a vida se formou, ela se formou pela vontade de Deus, pela obra de Deus, pela permissão divina. E quem somos nós para julgar que nós sabemos mais do que Deus? Se essa vida vai ser boa ou vai ser ruim, não é? Nós não temos condição de ter juízo de valor sobre uma vida, porque não sabemos a procedência desse espírito, não conhecemos esse espírito reencarnante, não sabemos as lutas e as experiências que ele teve em outras reencarnações, não sabemos as provas de que ele precisa se submeter para vencer a si próprio, não sabemos as expiações que ele precisa passar para progredir, não sabemos as aspirações que ele tem de viver, ainda que seja na pobreza, ainda que seja num corpo doente, ainda que seja numa das maiores provações na face terrestre. Mas tudo se desenvolve segundo a programação divina, a programação de Deus, segundo a qual toda vida tem valor. Toda vida é importante. Em todos os seres da criação. Nós não temos o direito de matar nenhum ser, muito menos os fetos humanos, não é? Que vão ser amanhã nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, e quem sabe irão salvar a humanidade do buraco onde ela se encontra. Não é? É conhecido, por exemplo, que Beethoven foi um dos filhos, se não me engano, o 8º filho de uma família numerosa, e que a mãe não tinha questão financeira para acolher esse filho e pensou em abortá-lo. Vamos imaginar se ela tivesse cometido o aborto. Nós não teríamos o Beethoven como grande renovador da música na época contemporânea, não é? Na época dos romantistas, no final do século XVIII, início do século XIX. Um dos grandes gênios da música mundial. Alguém aqui pergunta sistematicamente: o aborto espontâneo? Aborto espontâneo é da vontade de Deus. Se ele veio espontaneamente, não é do nosso assunto. É da vontade de Deus. Métodos contraceptivos são métodos inteligentes para se evitar o pior, para se evitar o aborto provocado.
não é? Agora, se a pessoa, se o pai, se a mãe, se os avós, se a família, depois da concepção, resolvem abortar, minha gente, eles estão cometendo, sim, um crime. Um crime. Não vamos nos enganar a respeito disso. Então, fala aqui os Espíritos sobre a vontade de Deus. Em seguida, não trateis, pois, os Espíritos superiores falando a Allan Kardec, não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Vamos respeitar a vida, porque quem dá a vida é Deus. Não vamos tratar com desprezo, com desrespeito, com desatenção a vida que está em formação. É o que os Espíritos superiores falaram para Allan Kardec. E todo espírita cristão tem que saber isto, sim, e tem que assumir essa posição, porque se não assumir essa posição, está indo contra os ensinamentos do Espiritismo. Temos que respeitar a vida. E ainda os Espíritos perguntaram a Allan Kardec, por que não respeitar as obras da criação? Algumas vezes incompletas por vontade do próprio Criador? Tudo ocorre segundo seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Ou seja, ainda que aquele feto venha a se formar de forma imperfeita, com alguma debilidade física ou mental, esta formação imperfeita do feto é da vontade divina e faz parte do roteiro das provas e das expiações do espírito reencarnante, que precisa dessas provas e dessas expiações para progredir, para evoluir, para, enfim, alcançar a própria libertação espiritual. E quem somos nós para nos colocar na posição de juízes de Deus? É o que os espíritos superiores estão falando aqui com Kardec. Veja bem, tudo ocorre, segundo eles, segundo os seus desígnios, ou seja, os desígnios de Deus. E ninguém, ou seja, nenhum de nós aqui na Terra, é chamado para ser juiz de Deus. Tenha santa paciência. Quem somos nós para julgar as intenções e os planos divinos? Eu conversava muito a esse respeito com Chico Xavier. E ele falava, Geraldinho, isto é uma calamidade universal na Terra, em todos os países. Estes países que são julgados como mais avançados no campo da organização social e política e econômica, como os países da Europa, os Estados Unidos, que já aprovaram em lei a matança do aborto, estão assumindo graves compromissos. Aí vem uma pandemia de coronavírus para nos lembrar a nossa responsabilidade. E a pessoa desencarna sem saber por quê. Não é? Veja bem, nós estamos todos estarrecidos porque em um ano e alguns meses de pandemia, que começou no final do ano 2019 na China, e nós já estamos a um ano e meio deste início, e que atingiu o globo inteiro, nós tivemos 3.300.000 mortos no mundo inteiro. 3.300.000 mortos pelo vírus do coronavírus no mundo inteiro. Vocês têm noção? E isso gerou uma comoção mundial, não é verdade? Vocês têm noção quantos abortos são feitos, abortos delituosos,
abortos deliberados são feitos anualmente? Só nos Estados Unidos, 40 milhões de abortos são praticados por ano. Então, veja, nós estamos diante de uma pandemia psíquica e espiritual de ordem muitas vezes maior do que a pandemia do coronavírus anualmente na face da Terra. E a mídia não fala nisso, não é? Os cientistas preferem esquecer essa realidade. Os médicos, à exceção dos médicos espíritas e das pessoas realmente religiosas que combatem esta calamidade espiritual e psíquica no mundo, dão de braços, não é? Dão de ombros, como se esse assunto não fosse um assunto relevante. Ora, como não é relevante? A matança indiscriminada de fetos humanos, que serão amanhã nossas crianças, que poderiam ser nossa salvação na Terra, em todos os campos, no campo científico, no campo espiritual, no campo religioso, no campo filosófico, no campo social. Quantos milhões de espíritos evoluídos nós estamos simplesmente cortando e mandando de volta à vida espiritual? Simplesmente pelo nosso egoísmo e nosso orgulho de achar que nós somos melhores do que Deus, de achar que nós somos donos do nosso próprio corpo ou de nosso próprio destino, desrespeitando a vontade divina em torno da vida. Então, esta é uma situação muito triste e que, infelizmente, nós temos visto muito poucos espíritas assumirem isso de público e combaterem isso de público. Falarem a verdade para a nossa população. Nossa obrigação é esclarecer os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, aqueles conhecidos, aqueles que nos procuram nas instituições espíritas. Nós precisamos esclarecer as pessoas sobre as verdades espirituais. Agora, não podemos interferir no livre-arbítrio delas. Mas se já temos a informação e sonegamos essa informação, nós estamos também cometendo um crime. Porque nós poderíamos evitar o crime do aborto e lavamos as nossas mãos. Indiretamente, nós estamos assumindo também responsabilidade, quando não falamos abertamente sobre o tema de que o aborto é um crime, sim, espiritual e psíquico. E que a vida é de Deus. E nós não temos autorização para interferir, para sermos juízes de Deus. E à medida em que nós esclarecermos a população, aqueles que convivem conosco, aí o problema passa a ser deles. Porque aí nós sabemos, naturalmente, que o livre-arbítrio da pessoa vai agir. E ela vai assumir as próprias decisões. De vez em quando perguntam, mas qual é a exceção? Eu já falei qual é a exceção. A exceção está no Livro dos Espíritos, quando a vida da mãe está em risco. Esta é a única exceção. Aborto não é livre-arbítrio da pessoa, no sentido de que ele é permitido, não. A pessoa pode cometer o aborto, como pode cometer um crime, matar o seu vizinho, como pode cometer a corrupção, roubar dinheiro público. Isso tudo é da ordem do livre-arbítrio. Mas nem por isso eu vou aceitá-lo. Nem por isso é aceitável o aborto. Nós temos que
separar as coisas. A doutrina espírita esclarece que o aborto é um crime. A única exceção é quando a mãe, a gestante, está com perigo de vida. Ponto final. Esta é a única exceção. A mãe ou a gestante esteja em perigo de vida. Aí o aborto é medicinal, é preventivo para que a mãe não perca a vida e, consequentemente, deixe de criar seus filhos e deixe de estar com o próprio marido. Mas, uma vez que a vida teve a concepção no ventre materno, nós temos que deixar essa vida se desenvolver até o nascimento. Esta é a posição da doutrina dos espíritos. Eu até agora falei da posição clara de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Agora eu vou buscar algumas informações de Chico Xavier. Só um minutinho. Bom, de Chico Xavier, nós temos várias obras, minha gente, várias obras. Por exemplo, no livro Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 15, está lá o seguinte. André Luiz perguntou ao benfeitor espiritual: e o aborto provocado? É de se presumir, seja ele falta grave? E o espírito respondeu para André Luiz: será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio. Quer coisa mais clara do que isso? No livro de André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15. Vamos ver outro livro. Aliás, o mesmo livro, mais adiante. André Luiz pergunta sobre o assunto e o espírito explica. A mulher que promove o aborto ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se, geralmente, a dolorosas enfermidades. Flagelos esses com os quais muita gente desencarna, demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 15. Vejam bem, não tem margem para interpretação diferente? Não. Alguém aqui viu margem para interpretação? Ah, pode ser, pode não ser, mais ou menos? Não, gente. Os espíritos são claros a esse respeito. A mulher, os familiares, o pai, os avós ou a família que assumem o delito praticado do aborto serão depois constrangidos, sim, por leis irrevogáveis da justiça divina a reparar esse delito. E muitas vezes desencarnam, no caso da mãe, com grandes enfermidades. Vão surgir aí complexos mecanismos de autodestruição psíquica, culpa, remorso, arrependimento, cânceres, doenças de etiologia obscura que vão levá-la
à desencarnação prematura. Por quê? Isso porque nós nem falamos da obsessão espiritual, que muitas vezes o espírito do reencarnante não é evoluído. E quando ele se vê assassinado no ventre materno, ele se torna perseguidor dessa mãe e desse pai. Torna-se um espírito obsessor dos seus assassinos. E gerando confusão, gerando tragédias ocultas dentro da vida familiar. Não é? No livro agora Vida e Sexo, de Emmanuel, vamos ver Emmanuel dizendo: o aborto delituoso. Veja bem, tanto André Luiz quanto Emmanuel, quando se referem ao aborto, estão sempre aduzindo a palavra aborto à expressão delituoso, delituosa, ou seja, uma atividade criminosa. O aborto delituoso representa um dos grandes fornecedores de moléstias, de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, muitos desequilíbrios mentais, muitas demências, muitos desequilíbrios de ordem emocional, psíquica e espiritual se originam das obsessões provocadas pelo espírito abortado e do complexo de culpa assumido pela mãe e pelo pai, que vão levá-los muitas vezes às câmaras de tratamento ou aos quartos dos hospitais. E, pior ainda, muitas vezes também às cadeias públicas, porque em algum momento de irreflexão, essas mesmas pessoas são induzidas por seus obsessores a cometer outros crimes. Então, veja, a situação é clara, claríssima. Não há como nós duvidarmos ou tergiversarmos sobre a clareza do que explicam os espíritos superiores a Allan Kardec e os espíritos que escreveram através do nosso amado Chico Xavier. Vamos ver algumas coisas que o próprio Chico falou a respeito? Por exemplo, no livro O Evangelho de Chico Xavier, que são anotações, era assim, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, depois da reunião, a reunião acabava, o Chico ficava conversando com a gente, enquanto ele recebia o pessoal, abraçava o povo que estava na fila, autografava livros, isso altas horas da madrugada. E essa era uma melhor hora, era a hora do bate-papo, descontraído, né? E sempre alguém perguntava um assunto ou outro, e o Chico respondia. E o Carlos Bacelli, que ficava próximo ao Chico e ao meu lado, ficava anotando o que o Chico falava. Então, ele fez um livro com essas anotações, chama-se O Evangelho de Chico Xavier, editado pela editora Didier, de Votuporanga, São Paulo. Eu recomendo a todos. Foi lançado no aniversário do Chico Xavier do ano 2000. O Chico Xavier ainda estava encarnado entre nós. E lá está no capítulo 141. Aborto. O que o Chico Xavier disse sobre o aborto? Ele disse: acreditamos que tanto é um delito grave assassinar uma criança na via pública, quanto exterminá-la em falso regime de impunidade no ventre materno. Quer coisa mais clara que isso? Chico Xavier comparou o delito do aborto
a mesma gravidade que nós pegarmos uma criança na vida pública e a assassinarmos. Isso é aceitável? Nós sairmos aqui de nossas casas e a primeira criança que a gente vê na rua pegar e assassinar, isso é aceitável? Claro que não. Ele compara este ato insano, violento, que gera repugnância, que gera revolta, ao mesmo ato de se impunemente, acobertado por movimentos sociais, feministas, materialistas históricos, não é? Acobertado por essa gente que não pensa em Deus, que não tem respeito pelas coisas divinas, como a vida, não é? Como ele diz aqui, em falso regime de impunidade. É, sim, uma matança, disse Chico Xavier, em Uberaba. Vamos ver outra reflexão do Chico. Agora, Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel vai escrever. Para onde vão os espíritos que não chegam a nascer com o aborto? A pergunta foi feita, está no capítulo 1º do livro Plantão de Respostas, que é o 2º programa Pinga Fogo com Chico Xavier na TV Tupi de São Paulo. Então, gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer, como no aborto. E eles serão sofredores ou se libertam de sua missão no mundo, transferindo para os que não os desejarem? E a resposta de Emmanuel: a situação do espírito que passa por um aborto dependerá em muito de suas condições mentais e de suas conquistas que já conseguiu ao longo dos séculos. Há espíritos que desencarnam em estado de grande revolta. Vejam bem, nesses casos, imbuídos da ideia de vingança, esses espíritos recusam-se a toda e qualquer espécie de auxílio dos benfeitores espirituais, que, para obsidiarem as mães, pais ou profissionais, médicos e enfermeiros, que concorreram para o seu desencarne. Outros, porém, apesar da situação dolorosa por que passam ou passaram, retornam às colônias espirituais, onde se submetem a tratamentos intensivos e trabalhosos, a fim de lograrem novamente o equilíbrio e aguardarem nova oportunidade de reencarne. Porque é uma decepção muito grande para o espírito que está reencarnando e teve a vida cortada por um aborto provocado. Ele vai ter que passar por um tratamento, isso aqueles que não se revoltam, né? Que não se tornam obsessores dos pais. Eles são amparados pelos benfeitores espirituais, mas passam por tratamentos intensivos, psicológicos, psíquicos, espirituais, para se reequilibrarem, para lograrem novamente o equilíbrio de si mesmos e poderem recomeçar o trabalhoso processo de reencarnação. Então, vejam vocês, a situação é muito séria. Entretanto, termina Emmanuel dizendo, não devemos nos esquecer que em cada dia refazemos nossos destinos e por mais que tenhamos cometido faltas, o Evangelho do Cristo se desdobra diante de nós com as suas imensas possibilidades de redenção. Então, se nós erramos nessa questão do aborto, não significa também que estaremos danados, né, ao fogo eterno ou à condenação eterna. Vamos ter que reencarnar de novo e recomeçar o aprendizado. Essa é a bondade e a misericórdia dos céus
que nos permite refazer caminhos. Mas não nos enganemos, o aborto é sim um crime inominável. Agora o capítulo 17 do livro Vida e Sexo de Emmanuel, cujo título é Aborto. Então, Emmanuel diz assim: falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, políticas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente, marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assente nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida muito sabiamente estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis. E o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. De todos os institutos sociais existentes na Terra, o mais importante é a família, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe. Fácil entender que assim é justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso. Vejam bem. Olha o que Emmanuel diz, gente. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga do dever. Então, minha gente, não vem com essa história de que a mulher é dona do corpo dela, que ela decide, porque isto é aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga do dever materno. E a mesma coisa em relação ao assunto do pai, que o pai também é responsável, né? Termina Emmanuel dizendo o seguinte: habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos,
à maneira da casa que levamos ao mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então, a família, ela se estabelece antes da nossa reencarnação, né? Nós nos comprometemos, os pais, mulher e homem, a receber determinados espíritos como filhos. Essa programação é tudo uma questão relativa, portanto, ao planejamento reencarnatório da família, que é auxiliado por benfeitores e instrutores beneméritos. E tudo que nós aqui cortamos, não é? Interrompemos desse planejamento, é falta grave, que está adiando o nosso compromisso. Emmanuel prossegue: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Quer dizer, se a gente cumpre essa determinação superior, só bênçãos vai ter para a família. Agora, o contrário, se vem um aborto criminoso, delituoso, provocado, ele diz: se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham à vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, minha gente, não vamos ter dúvidas a tal respeito. A vida é sagrada. Ela pertence a Deus e pertence ao Espírito reencarnante. E só pode ser admitida a sua interrupção quando a vida da mãe corre risco. Tá certo? Isso é o que diz o Livro dos Espíritos, que é o livro fundamento básico da doutrina dos Espíritos, que é o alicerce fundamental do Espiritismo. E é isto também o que diz os Espíritos que escreveram por vários médiuns ilustres, o principal deles, Chico Xavier, os Espíritos de André Luiz e Emmanuel, como eu citei aqui, nas suas obras, não é? Claramente, especialmente Vida e Sexo e No Mundo Maior, nos esclarecem a respeito deste engano, deste delito. E todo delito
precisará ser depois, a duras penas, ser reconduzido, não é, ao reajuste, à corrigenda. Então, essa é a nossa palavra. Nós nos desculpamos aí com os amigos que nos ouviram pelas dificuldades técnicas que tivemos no início, mas, felizmente, vencemos essas dificuldades, porque este assunto é de extrema relevância e não tenho visto os espíritas, palestrantes, falarem mais sobre ele. Parece que o nosso movimento ficou anestesiado pela presença de pessoas materialistas e materialistas históricas, pervertendo os ensinamentos dos espíritos superiores e admitindo este crime inovidável, inominável, como sendo admitido na doutrina espírita. E não é. Quem assim propaga, está propagando uma mentira e precisa ser combatido. Tá certo? Vamos, então, agradecer a Deus o convite dos amigos aí do grupo de Dr. Hermann e esperar que, em outras ocasiões, em outras lives, também venhamos a abordar este assunto. É nosso propósito voltar a este assunto sempre que possível, nos próximos meses, para que nós não tenhamos dúvidas em matéria de doutrina espírita, em matéria de informações espirituais relevantes da vida maior a respeito do crime que se converte o aborto praticado, provocado. Tá certo? Que não tem nada a ver, volto a dizer, com o aborto espontâneo. Nós estamos falando do aborto provocado deliberadamente por mães, pais, avós e também pelos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiras e parteiras que, infelizmente, não honram a profissão que abraçaram de defender o direito à vida e manter o direito à sobrevivência dos seres humanos aqui na face terrestre. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe e nos instrua hoje e sempre. Muito obrigada, Geraldo. Obrigada a todos que estiveram conosco. Agradeço principalmente aos nossos mentores, ao nosso patrono. Tivemos dificuldades no início, mas você mesmo lembrou que o tema é muito pesado, no sentido de ter muita interferência. Mas com a força de Deus, nós seguimos em frente. E eu gostaria, sim, de reiterar o convite, nos próximos meses, você voltar para falar e esclarecer de uma forma tão didática, tão clara, tão precisa e, principalmente, tão verdadeira sobre um assunto que não pode, em hipótese nenhuma, se deixar de lado, se aceita por budismo, né? Por falsas doutrinas, e falta também de discernimento de muitos espíritas, que está faltando isso, esse contato com o povo e esclarecimentos. Eu agradeço a vocês, todos que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, Geraldo, em meu nome, em nome do GEM, agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Muito obrigado. Não esqueça de salvar a live aí, tá certo? Vou mandar para você, pode deixar. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço, querido. Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.